Fala pessoal, Química com Formiga. Hoje é a nossa quarta aula. Hoje a gente vai falar de substâncias puras e suas características, ou seja, as condições necessárias para ser uma substância pura quimicamente. Beleza? Então vamos lá. Substâncias puras. Olha a primeira característica, olha a primeira condição para ela ser pura. Propriedades físicas constantes. Propriedades físicas constantes. As principais propriedades físicas são essas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Ok? Segunda característica ou segunda condição para ser pura: composições químicas definidas. Composições químicas definidas. Por exemplo, nós temos nossa água, H2O. Em relação ao número de átomos, a sua composição em relação ao número de átomos já está definido. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Sua composição química é em porcentagem. O hidrogênio entra na água com 11,11% e o oxigênio com 88,89%. Então, suas composições em relação ao número de átomos e em relação à porcentagem já estão definidas. Beleza? Terceira característica, formada por átomos ou moléculas quimicamente iguais. Daí, a gente diz assim: formado por uma substância, formado por um componente. Componente é substância. Possui fórmula química. Nesse primeiro vaso, eu só tenho átomo de sódio, tá vendo? Na, Na. Então, ele diz, formado por átomos iguais. Nesse outro vaso, eu tenho só água, molécula de água. Daí, ele diz, formada por átomos ou moléculas quimicamente iguais. A gente viu nas aulas anteriores, molécula é a coleção, é a união de átomos iguais ou átomos diferentes, ligação covalente. Eu olho para o primeiro vaso, só vejo átomo de sódio, eu só vejo uma substância, eu só vejo um componente, que é o sódio. Quando eu olho para o segundo vaso, eu só vejo uma substância, um componente, água. Por isso que a substância ela é pura. Beleza? Bom, só que a substância pura se classifica: pura simples, pura composta. Simples, átomos iguais, um elemento só. Tá aí H2O2, Na, Ca, Al. Beleza? Eu só tenho um elemento. Quando eu falo elemento, é a letra. Lembra do símbolo? Símbolo é a representação gráfica de um elemento. Eu represento por uma letra. Então, o H é o elemento. O 2 significa que eu tenho 2 átomos do elemento hidrogênio. Beleza? Mas o elemento é um. O2 só tem um elemento, oxigênio. Na só tem um elemento, Na, acabou, e aí sucessivamente. Substância composta, átomos diferentes. Átomos diferentes, é a união de átomos diferentes. Beleza? Tá aí, 2 ou mais elementos, acabou. H2SO4, eu olhando para este composto, eu tenho átomos diferentes. Hidrogênio, enxofre, oxigênio. Eu olhando para o segundo exemplo, H3PO4, eu só vejo átomos diferentes. CaCO3, só vejo átomos diferentes. Beleza? Aí é uma substância composta. Então, simples, átomos iguais, um elemento só. Substâncias compostas, átomos diferentes, 2 ou mais elementos. Não esquecer, quando eu falo elemento, é a letra. Ok? Mas vamos representar uma substância graficamente. Como é que eu represento uma substância pura graficamente? Tá aí, representação gráfica. Eu olhando para o primeiro gráfico, eu percebo que eu tenho 2 patamares. Patamares são retas. Patamares são retas paralelas. São retas, como a gente diz, deitada. Está deitada, ó. Aí é um patamar, é uma constante. Repare que aqui é o ponto de fusão.
Tá vendo? Durante a fusão, a passagem de sólido para líquido, a temperatura não muda, permanece constante. E lá em cima tem outro patamar, outra mudança de estado. Temperatura de ebulição constante. Então, quando eu olhar para um gráfico e eu perceber que eu tenho dois patamares, duas retas paralelas, as retas paralelas chamamos de patamar mudança de estados físico e é constante. Então, esse gráfico tem dois patamares, é gráfico de uma substância pura. Graficamente, a substância pura apresenta dois patamares. Se está subindo, é um processo de aquecimento, e agora ele está descendo, tá vendo? É um processo de resfriamento. O 100 graus Celsius, aí o 100, significa que é condensação. Ele está deixando o estado de vapor, passando para o estado líquido. Abaixo, tá vendo? 0 grau. Ele vai deixar a partir de 0 grau e ele vai mudar para o estado sólido. Então, o primeiro patamar pode ser o patamar da condensação e o segundo patamar, que é o de baixo, é o ponto de solidificação. Que aí é o exemplo da água. Por que eu sei que é água? Porque a água se funda a 0 grau, ela solidifica a 0 grau, ela entra em ebulição a partir de 100 graus. Beleza? Então, graficamente, a substância é pura quando eu tenho dois patamares. Patamares são retas paralelas. Estamos entendidos? Até a próxima aula.